Dom Jaime Vieira Rocha completa um ano agora, dia 26 de fevereiro de 2013, de um ano de arcebispado de Natal. Por coincidência, Dom Jaime Vieira Rocha, aí o senhor já tem essa notícia aí, completando esse seu ano de administração aqui da Igreja Católica de Natal, com essa notícia da renúncia do Papa Bento XVI. Como é que a igreja local vê esse gesto do Papa? Sem dúvida, um gesto assim muito raro, quase inédito, e que nos pegou de surpresa. Pode ser que até alguém preconizasse isto, mas não é comum, e para vermos a raridade do fato, em quase 600 anos, que a última renúncia de um Papa. E vemos isto, eu pelo menos observo, dentro dos componentes atuais da sociedade tão complexa e exigente, como o próprio Papa ressalta, e ainda mais como algo que vem configurar a crise da sociedade atual numa mudança de época tão profunda pela qual nós passamos. Trata-se de uma nova cultura que vai se configurando para a humanidade. E com uma instituição tão sólida, multimilenar, mais de 2000 anos como a Igreja, passa por um fato e uma realidade desta. Isto vem mostrar como realmente vivemos uma época de profundas mudanças e de acontecimentos muitas vezes até inéditos e que nos tomam de surpresa. A alegação do Papa e a justificativa de Bento XVI foi a questão da idade e talvez por questão também de saúde e tal. Ele reconhece que para dirigir, para ser o timoneiro da barca de São Pedro, no tempo de hoje, é preciso força espiritual e física. E ele já não se sentia mais à altura, sobretudo da força física, se sentia já debilitado pela idade, e por isso eu acho também, vejo, que é uma atitude muito própria de um homem tão lúcido e com tanta segurança intelectual, teológica e de história da Igreja, para chegar a esta atitude, tendo em vista o bem maior da Igreja e os desafios do tempo presente. Os estudiosos sabem que gera-se muita especulação numa decisão dessa de um líder de uma Igreja Católica que está em todo o mundo, mais de 2 bilhões de fiéis. Então isso chama muita atenção dos estudiosos. Esse pessoal acha que essa renúncia do Papa vai além disso, vai das pressões atuais, a pressões internas lá do Vaticano e também a crise que existe na Igreja Católica, a questão dos gays, da pedofilia dentro da Igreja. Você acha que tem alguma relação com isso? Ou isso realmente foi só uma decisão pessoal do Papa? Eu vejo como uma decisão pessoal, dentro de um contexto também de crise, não só da Igreja, como também de toda a humanidade, da sociedade como um todo. Então nós vivemos uma época em que as instituições estão sendo todas provadas e passando por uma repaginação diante de uma mudança de época, que é uma expressão própria de Bento XVI, quando ele faz a diferença entre uma época de mudança e uma mudança de época. A época de mudança é como a década de 60, em que tudo mudou, e o que nós vivemos hoje é fruto ainda daquelas mudanças. Agora vivemos uma mudança de época, que se trata de uma nova cultura emergente, e o que veio até agora vai ficando para trás e demolido de modo violento, imprevisível. Então é dentro desse contexto todo que nós podemos compreender a atitude do Papa. Sem dúvida, ele passou por grandes provações, dificuldades. Certamente na história da Igreja tivemos crises também tão profundas e maiores
do que as que vivemos hoje, ou do que a que vivemos Quer hoje. dizer, ele quis deixar aí o papado, o pontificado, no gozo pleno de sua saúde ainda. Mas indiretamente essas pressões podem ter contribuído. Por Não, causa ele disso. alega questão também ele tem os achaques da propriedade para uma pessoa idosa como ele, mas nós vemos como ele estava também ultimamente bastante debilitado e sentindo realmente o peso da responsabilidade e de levar adiante esta missão. E com muita lucidez, para o bem da igreja, ele diz: eu cumpri o meu dever, termino a minha missão e agora determinou aquilo que deveria se fazer. É uma atitude unipessoal, a renúncia do Papa, não depende de ser aprovada por nenhuma instância, ele não submete à aprovação de ninguém, toma decisão, determinou o dia de marcar o final do pontificado, e as regras já são estabelecidas. Aquele que vai presidir o colégio cardinalício, o consistório, convocará para daqui para a Páscoa ter um novo Papa. Então eu acho que tudo está dentro de um contexto, né? Que jamais eu poderia dizer qual foi a causa. Agora é uma atitude de muita responsabilidade, nos interpela a todos como reflexão e lições a serem tiradas, e também serve para que nós vejamos o exemplo dele, né? E hoje, numa sociedade em que todo mundo, tudo estará disposto a fazer para se manter no poder. E ele com muita clarividência, por isso que eu digo, é um gesto próprio de um homem do caráter, da profundidade, da lucidez de Bento XVI.